Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templário no canal pra falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Primeiro vídeo de 2019, com algumas notícias interessantes pra gente comentar, não é verdade? Mas antes de mais nada, por favor, quem não tá inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. Saída do Pikachu do Vasco, né? A gente já vem falando aí nos últimos vídeos aqui no Marcão Templário que o Pikachu tá para sair do Vasco. Tchau, Pikachu. Ele já desde julho de 2018 vem demonstrando a vontade de sair do Vasco. Não porque ele não goste do Vasco, não porque ele não goste da torcida do Vasco, não porque ele não esteja acostumado com o ambiente político do Vasco. Não é isso. Na verdade, o jogador está caminhando para os 28 anos de idade. É uma idade muito boa para ele conseguir uma valorização em uma possível transferência, em assinar um contrato legal, né? Para o cara ganhar dinheiro. Então eu venho percebendo isso. O Pikachu quer sair do Vasco. Ele quase saiu no meio do ano, aí o Vasco conseguiu renovar o contrato dele por mais 3 anos, mas acredito que essa renovação foi uma promessa de uma negociação do Iago Pikachu. São Paulo já demonstrou interesse ano passado. O mundo árabe demonstrou interesse ano passado e o Pikachu chegou a falar em redes sociais, né? Que Deus sabe a hora certa das coisas e tal. Enfim, ele quer sair, tchau Pikachu, você vai embora. E um dos boatos que surgiram aí nos últimos dias, né, nesse final de 2018, foi que o Vasco poderia entrar com o Pikachu como moeda de troca para trazer Diego Souza. É isso mesmo, o Vasco poderia utilizar Iago Pikachu na negociação de Diego Souza. Minha opinião sobre esse troca-troca. Em termos de idade, o Vasco vai perder bastante. Um jogador que caminha para 28 anos com um jogador que caminha para 35 anos. Mas o Diego Souza seria um grande vendedor de camisa dentro do Vasco, né? O Diego Souza teve uma ótima passagem, né, pelo Vasco, né, na primeira etapa dele de Vasco. Foi campeão da Copa do Brasil no Vasco e eu acho que seria assim um regresso da torcida vascaína ao estádio. Seria uma possibilidade grande do Vasco em alavancar o programa de sócio-torcedor, assunto de hoje aqui do vídeo, né? Daria sim mais confiança para nós torcedores de um Vasco mais forte, com mais qualidade dentro de campo. Eu acho que nesse sentido seria sim interessante essa negociação entre Iago Pikachu e Diego Souza. Claro, o Vasco vai vai perder a oportunidade de ganhar alguns milhões de reais com uma venda do Iago Pikachu. Mas vender o Iago Pikachu e não ter possibilidade de ter uma reposição de qualidade, fica também aquela dúvida, né? Será eu vou acabar enfraquecendo o meu elenco? Então, nessa dúvida e nessa falta de opções, se vender o Iago Pikachu e trazer alguém de qualidade, um troca-troca desse seria assim, interessante para o Vasco. Como também seria interessante para o São Paulo, porque o Diego Souza não vai aceitar ser reserva lá no São Paulo. Com a chegada do Pablo e do Hernanes, né, do coisa lá, daquele meio-campista do São Paulo, dificilmente Diego Souza ficaria titular. Vamos acompanhar essa possibilidade de troca-troca. Atacantes pelos lados do campo, a gente já falou em outros vídeos, né, que o Vasco ficou com Vinícius Araújo e Rildo, atacantes pelos lados do campo que atuam pela esquerda do campo, né? Pelo lado direito, já projetando a saída do Pikachu, o Vasco vai precisar de pelo menos um jogador para atuar por esse lado. Alguns jogadores estão sendo especulados e parece sim que o Vasco vem negociando, vem tentando trazer esses jogadores, né? Seria o Rossi, ex-chapecoense, ex-internacional, que está no futebol chinês. Tem o jogador Michel Delgado, né? Jogador do Goiás, que também tem essa característica de atuação pelos lados do campo. E também, com certeza, devem ter mais 2, 3 jogadores que o Vasco vem buscando, né? Vem negociando em linhas de frente diferentes de negociação. Esse jogador vai vir. A gente só não sabe precisar em qual momento que ele vai chegar. O ideal é que seja agora, né? Na primeira semana de janeiro, para o Alberto Valentim receber praticamente todo o seu elenco para iniciar a pré-temporada do Vasco. O volante Pérez, né, Pablo Pérez do Boca Juniors, foi oferecido ao Vasco, né, como todos nós, pelo menos a maioria de nós vascaínos inscritos aqui no canal, já devemos ter recebido essa informação,
mas parece que é um jogador muito caro, né? Ele estaria muito acima da realidade vascaína. Então, acredito que vai ser difícil fechar essa negociação. Mas volto a frisar, o Vasco precisa de pelo menos mais um volante com características de primeiro volante, até porque o Desábado saiu, né? E vai ter que buscar mais um volante com características de segundo volante, porque o Andrei continua sendo especulado com possibilidades de ida para o futebol europeu. Eu acredito que o Vasco ainda traz 2 volantes, tá? Além desse atacante pelos lados e quem sabe Diego Souza. O Monzon, lateral esquerdo, também ainda continua na pauta lá dos corredores de São Januário, porque o Barcelos, que veio contratado por empréstimo junto ao Atlético Mineiro, parece que poderá ser utilizado também como um meia, né? Então, eu acredito sim que o Vasco continua buscando um lateral esquerdo, como também continua buscando um zagueiro, né? Diego Polenta é o nome mais forte até o momento das especulações, porque viria sem custo, já é um jogador já com experiência, rodado em competições internacionais, né? Era jogador do Nacional do Uruguai e interessa-se ao Vasco. Então acredito que o Vasco continua nessa linha aí de negociação. Zagueiro, lateral esquerdo, mais 2 volantes, Diego Souza e um atacante pelos lados. Seria essa linha. Não sei se todos virão agora no início do ano. Tomara que venham, né? Que o ideal é que chegue todo mundo no início da temporada para se fazer uma boa pré-temporada, para o Alberto Valentim ter tempo para preparar essa equipe para a temporada. Não sei se isso vai acontecer, tomara que aconteça. Tá na mão do Campelo, né, Campelo? Trabalha, Campelo, corre contra o tempo. Expectativas são muito boas, né? Já falando em expectativa para 2019, se a gente for comparar com 2018, a gente está tendo um início de ano muito, mas muito superior ao de 2018, né? A gente está com um elenco razoavelmente montado, né? Que foi montado ao longo da temporada 2018 para 2019. Reforços foram contratados ainda no final de 2018, estarão se apresentando junto aos demais jogadores do Vasco para fazer uma pré-temporada, coisa que não aconteceu em 2018, né? Então, assim, a gente entrou com uma comissão técnica mais preparada, aí entra no mesmo sentido que 2018, né, com o Zé Ricardo, e, assim, possibilidades são fortes do Vasco pelo menos ter um padrão de jogo, né? Conseguir botar os reforços para fazer pré-temporada, para a gente iniciar o campeonato estadual e iniciar a Copa do Brasil com maiores condições, né? De se formar uma equipe de verdade, para o Vasco ter competitividade. Porque vamos falar um pouquinho aqui dos nossos arquirrivais, os mulambos, né? Eles estão com muito dinheiro, eles todos os anos que entram fazem investimentos mais fortes no futebol. Uma hora a coisa vai engrenar, né? Eu acho que a gente não pode deixar o Flamengo se distanciar tanto do Vasco, né? Eu não falo só Vasco, né? Vasco, Botafogo, Fluminense. Tá todo mundo ficando muito abaixo dessas equipes com maior poder aquisitivo. Eu acho que está na hora do Vasco arrumar a casa, ele vem tentando fazer isso. Tentar fechar um patrocínio master, né? A gente falou já aí no último vídeo sobre o BMG. Tentar fechar uma parceria forte, botando dinheiro no Vasco mais pesado, para o Vasco subir de nível. Está na hora do Vasco subir de nível. Deixar de entrar no Campeonato Brasileiro brigando para não cair. Chega dessa fase, Campelo. Precisamos entrar no Campeonato Brasileiro, entrar na Copa do Brasil com chances de sermos campeões, né? Eu estou começando a enxergar isso no Vasco. Agora, é claro, precisamos de dinheiro, de muito dinheiro, e de uma oposição que seja oposição de verdade, que queira cobrar resultados do Vasco, que não queira derrubar a situação. Chega, o Vasco não pode mais continuar nesse tipo de situação, não é? E nós, torcedores, né, fica mais aí um recado, mais uma ideia minha aí, nós, torcedores, precisamos nos associar, né? Virarmos sócio-torcedor do Vasco. Eu sou sócio-torcedor do Vasco, eu vejo que o Vasco vem engatinhando nesse crescimento do sócio-torcedor, e o Vasco precisa pelo menos de 50, 60 mil sócios-torcedores esse ano, para que a gente tenha condições, né, como sócio-torcedor, de cobrar do presidente Campelo, né, receita está surgindo aí, com sócio-torcedor, cadê os reforços? Cadê os reforços de qualidade no Vasco? Eu acho que é uma forma do Vasco diversificar receitas, com sócio-torcedor, trazendo jogadores como Diego Souza, como Bruno César, né, que vão conseguir ser vendedores de camisa, que também é uma forma da gente
alavancar receitas dentro do Vasco da Gama. Estamos no caminho, só espero que a oposição não queira dar uma rasteira na situação, não queira prejudicar a situação para poder ter visibilidade com a torcida do Vasco. Nós precisamos de uma oposição forte que cobre resultados, né? Que realmente pense no Vasco da Gama, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só, a gente continua acompanhando e eu acredito que nessas próximas 2 semanas, nas primeiras 2 semanas de janeiro de 2019, que cheguem aí pelo menos mais 2 a 3 reforços, né? E que quem sabe a gente tenha uma notícia boa com relação a negociações por um patrocínio master, por um investimento mais forte dentro do Vasco. Forte abraço!